Dois, três, valendo. Bem, pessoal, bom dia. Primeiramente, é um prazer ter vocês aqui comigo novamente. E aí, nessa aula de hoje, a gente vai, na verdade, abordar aquele tema que a gente já vinha trabalhando nas nossas aulas remotas. Espero que vocês aí de casa também, que a aula está sendo gravada, tenham uma aula proveitosa e possam assimilar com clareza tudo que a gente vai tentar repassar aqui para vocês. Como a gente tinha começado na aula passada, eu tinha falado para vocês que a física ela integra o bloco de ciência, como todos nós sabemos. Este bloco ele é uma das matrizes a qual o nosso Enem trabalha aí no decorrer do exame, certo? Física do terceiro ano, ela aborda um conteúdo bastante magnético, certo? O eletromagnetismo, sabe, é uma das vertentes da física, a eletricidade e o magnetismo, o próprio nome já mencionei para você, certo? Então, a gente vai dar início à aula de hoje falando sobre a observação da passar, Thiago. A física do terceiro ano, eu mencionei parte. Oi, oi, ei, aí. Do Big Brother só. A eletrostática, como eu vinha falando para vocês, é o ramo da física responsável pelo estudo das cargas que se encontram em repouso, não é? Como eu tinha falado para vocês, a eletricidade ela se divide em duas vertentes. A eletrostática, a questão da elétrica de repouso, e a gente tem a eletrodinâmica das cargas que estão em movimento, certo? Quando uma carga ela entra em movimento, ocorre uma série de fatores que só são mencionados quando a gente estiver estudando a eletrodinâmica, porque quando uma carga entra em movimento, ela já vai gerar corrente elétrica. Essa corrente elétrica, por sua vez, vai gerar um campo magnético. Isso é um assunto para a nossa querida, certo? Mas, de antemão, a gente vai começar aqui com a eletrostática. A eletrostática, ela começou a ser estudada milhares de anos atrás, certo? Lá na Grécia Antiga, tem uma historiazinha, e o pessoal começou a estudar uma resina de uma árvore, certo? Essa resina ela era conhecida como âmbar. Eles viram que quando a gente pegava essa resina e atritava ela com a pele de alguns animais, essa resina ela começava a ficar eletrizada e adquirir algumas propriedades físicas, ok? Isso a gente vai vendo no decorrer da nossa aula. Pode passar, Tiago. Aí, como eu falei para vocês, quem aqui já ouviu falar de Tales de Mileto? Todo mundo já ouviu falar, já de Tales de Mileto? Bem famoso no estudo da matemática, da astronomia. O Tales de Mileto, em especial, como vem da nossa historinha que eu estava contando para vocês, ele foi um dos precursores a estudar a eletricidade. E foi que Tales descobriu. Tales descobriu que quando você pegava o âmbar, que era essa resina fóssil, que tem uma coloração amarelada, parecida com mel, e atritava, por exemplo, na lã das vestes deles, porque na época eles usavam muitas roupas feitas de pele de animal. Quando ele fez isso, após atritar esse âmbar na lã, ele aproximou de pequenos objetos que estavam ali ao redor dele. E o que foi que aconteceu? Esses objetos começaram, por incrível que pareça, a atrair outros objetos, como se esses objetos fossem pequenos ímãs. E a explicação para isso, ela está no eletromagnetismo, certo? A gente vai ver no decorrer da nossa aula. Pode passar. Já há muito tempo depois, já lá no século XVI, um físico e empresário muito conhecido lá na Inglaterra, que era o William Gilbert,
ele deu continuidade a esses estudos acerca do eletromagnetismo. E o que foi que o Gilbert ele conseguiu descobrir através de suas análises experimentais? Gilbert, ele era muito curioso assim em relação à questão dos fenômenos elétricos, certo? Ele fazia vários estudos no que se diz respeito ao ramo da física atmosférica, por exemplo, lá nas descargas elétricas, quando ele observava aquelas tempestades, ele ficava bastante curioso com todos esses fatos, certo? Aí ele criou um estudo. Nesse estudo foi empregado pela primeira vez a expressão substância eletrizada. Quando o Gilbert falou em substância eletrizada, ele quis se referir a um corpo carregado, certo? Só que nossos estudos ainda estavam em fases preliminares. A física foi se desenvolvendo com o passar dos tempos. E aí, então, no século XIX, já os contemporâneos de Benjamin Franklin, ele começou a organizar de forma sistemática todo esse estudo. E aí ele, ao fazer esse estudo, verificou que a eletricidade ela estava ligada à questão atômica, certo? É aí onde entra a parte da química dentro do nosso estudo sobre a eletricidade, certo? Pode passar, Tiago. Pronto. É aí que eu quero que vocês deem um close e parem para pensar e refletir um pouco sobre isso. Lembram que lá na nossa aula online a gente começou a falar sobre a questão dos modelos atômicos? Lembram? Muitos de vocês podem estar se perguntando, professor, a gente fala em carga elétrica, fala que existem fenômenos de eletrização, a gente fala que existem portadores de carga, mas de onde é que vem essa carga elétrica? Certo? É aí que a gente tem uma analogia muito grande com a questão da química, certo? Porque os modelos atômicos, eles não foram criados por acaso. Os modelos atômicos, eles servem justamente para explicar a existência das cargas elétricas. Como vocês viram lá nas aulas de química do primeiro ano, vocês viram que a gente tem vários modelos atômicos, não viu? É tanto que vocês começaram a estudar um modelinho conhecido como modelo atômico de Dalton, né? Mas todo mundo lembra disso, não é? O que era o modelo atômico de Dalton? O modelo atômico de Dalton, ele dizia o seguinte, que o átomo, ele era uma esfera maciça, e essa esfera maciça, ela era indivisível. E para que essa esfera ela servia? Para compor os objetos, não é? Você juntava vários átomos, e aí você formava a matéria que a gente conhece, certo? Só que os modelos atômicos, eles também passaram por uma profunda mudança. Com o passar dos tempos, os nossos estudos eles evoluíram, e aí a gente viu que os modelos atômicos, eles também evoluíram. E essa evolução fez com que a gente chegasse em um modelo atômico ideal, não foi? A gente estudou o modelo atômico de Bohr, estudou o modelo atômico de Rutherford. E aí o modelo atômico vigente que a gente tem hoje é uma junção de dois modelos atômicos. Quais são esses modelos? O modelo de Bohr e o modelo de Rutherford. Qual é a diferença entre o modelo atômico de Bohr e o de Rutherford? Basicamente, nós não temos diferença. Nós temos dois modelos que se complementam, certo? Porque no modelo atômico de Bohr, foi descoberta a existência dos nêutrons, certo? E no modelo atômico de Rutherford, foi descoberto que os elétrons eles ficavam circulando em órbitas elípticas ao redor do núcleo atômico. Tá ok? Aí tu diz, Alexandre, então por que tu falou do modelo atômico de Bohr? Eu falei no modelo atômico de Bohr porque quando a gente entende ele, a gente entende a origem da carga elétrica, certo? Aí você diz, como é que funciona? Vamos tentar primeiro falar um pouquinho sobre esse modelo. Presta atenção aí no que eu estou mostrando agora. Vocês estão vendo que a gente tem um átomo. Nesse átomo nós temos o quê? 3 estruturas, né? Quais são as 3 estruturas? Os prótons, os nêutrons
e temos os elétrons. Os prótons e os nêutrons, se vocês repararem, eles estão circulados ali, eles estão determinados por uma cor diferente, né? Qual é? Aqueles azuizinhos ali, a gente está usando para representar quem? Para representar os nêutrons. E aqueles átomozinhos vermelhos, a gente está usando para representar os prótons, certo? Podem notar que ao redor desse núcleo atômico nós temos uma estrutura que vai ser o segredo da coisa. Quem é essa estrutura? Os elétrons, certo? Aí você diz desse jeito, Alexandre, mas você mostrou o modelo atômico e não explicou ele ainda. Não, eu não expliquei, mas eu vou explicar agora. Prestem atenção. Esse modelo atômico, ele não é tão simples quanto a gente visualiza nessa imagem, certo? Se vocês não sabem, por exemplo, o núcleo de um átomo, ele corresponde a apenas 1% do tamanho real do átomo, certo? Digamos que a gente tivesse aqui um microscópio eletrônico super potente e a gente fosse visualizar a estrutura de como é um único átomo. Vocês acham que, em termos de proporcionalidade, esse núcleo atômico ele seria daquele tamanho? Não, ele não seria daquele tamanho, certo? Se a gente for avaliar, o núcleo de um átomo ele corresponde apenas a 1% do tamanho total do átomo. Mas, por incrível que pareça, apesar de corresponder a apenas 1%, 99% da massa do átomo está dentro daquele 1%. É como se essa quadra fosse um átomo e uma única carteira dessa correspondesse ao núcleo, certo? Só que essa única cadeira teria uma massa equivalente a 99 vezes o resto, certo? Por incrível que pareça. Então, esses estudos eles foram sendo descobertos ao longo dos tempos. E um dos responsáveis por esse estudo foi o físico Niels Bohr, certo? A qual a gente batizou esse modelo atômico com o nome dele. E o que é que esse modelo atômico de Bohr ele diz? Ele diz o seguinte: nós temos um núcleo, dentro desse núcleo nós temos o quê? Prótons e nêutrons, e em volta do núcleo atômico nós vamos ter o quê? Vamos ter os elétrons. Esses elétrons, por sua vez, são os responsáveis pela carga elétrica. Aí você diz, professor, mas eu aprendi uma coisa lá na química. Eu aprendi que os prótons eles têm carga positiva. Aprendi que os nêutrons eles têm carga neutra. E aprendi que os elétrons têm carga negativa. Aí você diz, professor, se o próton ele tem carga positiva, o elétron tem carga negativa, por que quando a gente está falando de carga elétrica, a gente só leva em consideração a carga dos elétrons? Alguém sabe me dizer? Pois vamos lá para a resposta. A resposta é bem simples. Como eu falei para vocês, o núcleo ele corresponde a apenas 1% do tamanho real do átomo, não é? Aquele 1% é muito difícil a gente extrair uma carga elétrica de dentro dele, certo? Nós temos 4 forças na natureza. Essas 4 forças são a força gravitacional. Ela é considerada pela física uma força fraca. Aí você diz, Alexandre, por que é uma força fraca? Porque tem baixo poder de atração, certo? Nós temos a força elétrica, temos a força magnética e temos a força de interação nuclear forte. Você diz, eita, Alexandre, esse nome é bonito. Força de interação nuclear forte. Que tipo de força é isso? A força de interação nuclear, pessoal, é justamente a força que mantém os átomos do núcleo unidos, certo? Os prótons só ficam presos aos nêutrons lá dentro do nosso núcleo atômico devido à força de interação nuclear forte, certo? Sem essa força, a matéria se desestabilizaria e a gente não teria nenhuma estrutura conhecida pela humanidade, certo? Por quê? Porque a gente simplesmente não ia ter ligações químicas, os átomos não iam se combinar
E se eles não se combinassem, a gente não ia ter matéria, certo? Entendido? Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo sobre o modelo de Bohr, quando a gente vai falar em carga elétrica, a gente menciona sim a carga dos prótons, mas a carga dos prótons, ela é uma carga difícil de ser extraída. Ela está ali presa dentro do núcleo do átomo. Aí tu diz, Alexandre, existe alguma maneira da gente quebrar o núcleo atômico e retirar essa carga? Existe, pessoal? Existe, certo? É através do processo de fissão nuclear. Isso ocorre na produção de energia por uma usina, numa reação em cadeia de uma bomba atômica, certo? E aí a gente consegue fazer esse processo controladamente em laboratório. É um processo que gera muita energia, muito mais do que utilizar as energias dos elétrons, certo? Mas para o nosso estudo, a gente vai se limitar, por enquanto, à carga elétrica proveniente de quem? Dos elétrons. Então, todo mundo entendeu que os elétrons estão orbitando o núcleo atômico. E vocês entenderam que é muito mais fácil a gente aproveitar a carga elétrica de um elétron do que a carga elétrica de um próton. Por que, professor, que é mais fácil a gente aproveitar a carga elétrica dos elétrons? Por eles estarem circulando em volta do núcleo atômico, eles estão numa região aparentemente com mais espaço. Se essa região tem mais espaço, nós temos menos forças de interação nessa região. Então, consequentemente, é muito mais fácil você extrair um elétron do que um próton. Isso ocorre aonde, pessoal? Todas as reações químicas. Vocês podem ver que quando a gente está lá na química e estuda na questão das ligações químicas, lá nas ligações iônicas e nas ligações covalentes, o que a gente troca, compartilha ou então cede é o quê? É os elétrons, não os prótons. Vocês lembram disso, não lembram? Nós temos dois tipos de ligação, as ligações iônicas e as covalentes, em que os átomos eles compartilham os elétrons deles. Então, a todo momento, a gente vai estar fazendo esse pequeno paralelo com a química. Por que a gente vai fazer esse paralelo? Porque a explicação requer um pouco de conhecimento de química para a gente poder entender como é que funcionam as estruturas, certo? Pronto. Então, gente, como eu vinha mostrando para vocês, nós temos 3 portadores de carga elétrica. Quem é que vai mencionar quais são esses 3 portadores de carga elétrica? Acabei de falar. Participação. Eu quero vocês vivos, interagindo, certo? Então, preste atenção. Os portadores de carga elétrica que a gente possui são 3. São os elétrons, que têm carga negativa, eu já mencionei. Os prótons, que têm carga positiva, também já mencionei. Os nêutrons, que têm carga neutra, como o próprio nome já mencionou. E esses portadores de carga elétrica, eles podem ser classificados em 2 categorias, que a química também ajuda bastante a gente na hora dessa classificação. Qual é essas 2 categorias? Nós vamos ter cátions e ânions, certo? Aí tu diz, professor, qual é a diferença entre um cátion e um ânion? Vocês lembrarem, lá na aula passada, eu falei muito bem para vocês sobre isso. Eu falei que os íons são o quê? São átomos carregados, né? E falei que esses íons se dividem em ânions e cátions. O que é um cátion? É um átomo que tem mais carga positiva do que carga negativa, certo? E a gente tem o ânion, que é um átomo que tem mais carga negativa do que carga positiva. Ou seja, resumindo a história toda, se um átomo tem mais prótons do que elétrons, ele é um cátion. Se um átomo tem mais elétrons do que prótons, ele é o quê? Um ânion. Ok? Fácil e simples, não é? Falei para vocês ainda também sobre a questão das unidades de medida, que a gente tem uma unidade para fazer a medição das cargas elétricas. Essa unidade é o Coulomb, não foi?
E ela é batizada em homenagem ao físico Charles Coulomb, um pouquinho de história da física mais uma vez. E essa unidade ela é a unidade padrão do Sistema Internacional de Unidade. Fechou? Então, pode passar, Tiago. Eu mostrei ainda para vocês que nós temos valores exatos para a carga do elétron e para a carga do próton. E falei também um pouquinho sobre a massa dessas partículas, certo? Se vocês olharem para essa tabelinha, vocês vão ver que faz muito sentido aquilo que eu vinha falando para vocês. Aí tu diz, o que, Alexandre? Aquilo que eu falei em relação à massa do núcleo. Olhem para essa tabelinha. Me digam quem são as duas partículas mais pesadas, de acordo com essa tabelinha. Olha aí. Pode dizer. Vou dar um minuto de silêncio. Pode dizer. Ainda lembram da notação científica? Presta atenção ali na tabela. Qual é a massa do elétron? 9,10 vezes 10 elevado a quanto? A menos 37 quilogramas. A massa do próton é quanto? 1,6 vezes 10 a menos 27. Né? E a massa do nêutron? 1,6 também vezes 10 a menos 27. É aproximadamente a mesma massa do próton, né? A do nêutron. Aí você diz, Alexandre, então, de acordo com aquela tabela, vejam que o expoente é negativo, né? Da notação científica. Se o expoente é negativo, significa que as regras convencionais não se aplicam a esse número. Ele é um número muito pequenininho, não é? Então, quanto menor for o expoente, maior vai ser o valor do número, não é? E, consequentemente, você desloca menos casas decimais. Mas não se preocupem com isso, não. Eu vou mostrar para vocês na lousa. O que eu quero que vocês entendam, quando vocês olharem para essa tabela, é duas coisas. As duas partículas mais pesadas são quem? O próton e o nêutron, não é? Se o próton e o nêutron são mais pesados, e tendo como consequência eles estão na mesma região, que é o núcleo atômico, então, naturalmente, a massa do átomo vai ficar mais concentrada onde? No núcleo do átomo, certo? O elétron, ele vai estar ali orbitando aquele núcleo atômico e, consequentemente, a massa dele também é uma massa menor do que a massa do próton e do nêutron, não é? Olhando para essa tabela, a gente entende quem é mais pesado, o próton e o nêutron. O elétron é uma partícula mais leve. E também olhando para essa tabela, a gente também pode entender o quê? Podemos entender os valores dessas cargas. Olhem só, se você olhar, você vai ver aí que a carga do elétron ela é igual à carga do próton, não é? O que é que vai diferenciar uma da outra? O elétron, ele tem carga negativa, então a gente acrescenta esse sinalzinho menos na frente da carga do elétron. Pessoal, por que isso acontece? Por convenção. Porque quando a gente cria um modelo atômico, a gente tem uma série de equações que a gente tem que satisfazer. Para que essas equações sejam satisfeitas em relação à questão de energia, a gente tem que fazer esses ajustes, certo? Então, próton e elétron têm basicamente a mesma carga. O que diferencia uma da outra é só a questão da polaridade. Próton tem a carga positiva e o elétron tem esse mesmo valor, só que negativo. E o nêutron, pessoal? O nêutron ele tem carga líquida igual a zero, certo? Pode passar. Na nossa aula online, eu falei para vocês sobre a utilização desses dois equipamentos. Na verdade, não são dois equipamentos. Primeiro, nós temos um bebê muito lindo aí na lousa, por sinal. Ele está com o cabelo dele levantado, devido à existência de uma fonte de campo elétrico por perto, certo? Porque quando a gente tem um campo elétrico ao redor de alguma coisa,
as cargas eles têm uma tendência a se distribuir aonde? Na superfície daquele material condutor. E a superfície do bebê está sendo o quê? Está sendo o cabelo, porque a natureza ela tenta equilibrar a questão dessa logística dos campos elétricos, certo? Então, quando você está na presença de um campo elétrico, as cargas têm uma tendência a ficar na superfície. E a superfície mais externa são os fios de cabelo. Então, a gente consegue visualizar um pouquinho as linhas de campo elétrico. Essa primeira ilustração, ela é uma pulseira eletroestática, certo? Quem aqui faz informática? Levanta a mão. Pronto, vocês fazem informática. Vocês já tiveram a oportunidade de fazer manutenção numa placa de computador? Já? Nunca pegaram, não? Pronto. Quando vocês estiverem mexendo nos circuitos do computador, nosso amigo Tiago aí que está na gravação, que é um especialista nisso, a gente tem que utilizar uma pulseirinha dessas, muitas vezes. Por quê? Porque o nosso corpo, ele carrega eletricidade estática. A gente está adquirindo, se eu estiver andando aqui no chão, eu estou me eletrizando, certo? Então, fica carga em excesso no meu corpo. Aquele circuito integrado lá da placa-mãe do computador, ele passa uma voltagem muito pequena por aquele circuito. E nosso corpo, ele tem a própria carga elétrica dele, certo? Então, se, digamos, nosso corpo estiver carregado e a gente tocar naqueles componentes eletrônicos, a gente com uma carga em excesso, pode acontecer da gente queimar o componente eletrônico. Essa pulseirinha aí, você coloca ela aqui na sua mão, liga ela, por exemplo, você pode colocar no pé de uma cadeira de ferro, ou então até mesmo num aterramento no chão. E o que acontece? A carga em excesso do nosso corpo, ela vai escoar para a Terra. Porque, para quem não sabe, o planeta Terra ele é um grande reservatório, tanto de calor como de eletricidade. É por isso que a gente tem a formação de vários fenômenos eletrostáticos, certo? Inclusive, quando está tendo uma tempestade muito grande, vocês sabiam que pode ocorrer de vir uma descarga elétrica da atmosfera e outra da Terra? Devido à diferença de potencial, aí elas se encontram e formam um raio com maior potência até do que aquele que vem só da atmosfera, tá certo? Tudo isso a gente pode evidenciar aí na questão da formação desses fenômenos. Então, olha só isso aqui que interessante. Eu gostaria de chegar perto, mas eu não posso. Deixa eu mostrar para vocês aí. Vocês estão vendo essa simbologia aqui, ó? Vamos usar aqui a luz agora. Essas duas barrinhas, todo mundo está conseguindo enxergar, não está? Para que é que serve, Alexandre, essa simbologia? Essa simbologia aqui, pessoal, ela serve para mostrar a representação gráfica de uma bateria, certo? Então, sempre que você enxergar esse desenho numa prova, em algum lugar, isso aqui está servindo para quê? Para demonstrar a existência de uma bateria. E uma bateria, como todos sabem, ela tem dois polos, não tem? Um polo positivo e um polo negativo. Esse tracinho maior aqui, ele representa o polo positivo. E esse tracinho aqui, ele representa o polo negativo. Aí tu diz, Alexandre, por que tu falou numa bateria? Porque uma bateria é uma fonte de carga elétrica. Quem concorda? Todo mundo concorda, não concorda? Uma bateria, dentro dela, a maioria delas, ocorre uma reação química, e esta reação química, na verdade, deixa eu ligar ela aqui direitinho, e nesta reação química, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma troca de elétrons. O que acontece dentro de uma bateria? Dentro de uma bateria, basicamente, é um processo simples. Nós temos um polo positivo que fica mandando carga elétrica em forma circular para um polo negativo e vice-versa, certo? Então, aí dentro da bateria está ocorrendo uma reação química em que ocorre a liberação de elétrons. A gente ainda vai aproveitar com calma aqui a lousa para mostrar todos os processos que a gente vai estudar. Mas, enfim, eu quero que vocês entendam uma coisa.
E aqui na bateria, nós vamos ter a primeira representação de transmissão de carga elétrica. Nós podemos produzir carga elétrica de várias formas, através dos processos de eletrização, que é o que a gente vai ver aqui na aula. Podemos produzir através de reações químicas e podemos produzir carga elétrica ainda através de reações nucleares, que se enquadram como reações químicas, mas, entre aspas, elas são forçadas, certo? Não são reações espontâneas. A gente vai precisar desencadear elas através de alguma outra coisa, ok? Então, vamos lá. Existem materiais que têm uma configuração química que facilita a questão da troca de carga elétrica, certo? Nem tanto a troca. Vamos usar a palavra locomoção. Por exemplo, que são feitos esses fios que estão em volta aí das nossas luminárias, ou conduzindo a eletricidade aqui. Alguém sabe dizer? São feitos de cobre, né? O cobre, para quem não sabe, ele é o quê? É classificado como um metal. Todos os metais, eles são bons condutores de calor e de eletricidade. Então, geralmente, quando a gente está procurando um material para utilizar como aplicação no que se diz respeito à questão da condutibilidade e eletricidade, a gente vai procurar o quê? A gente vai procurar um metal. O metal que atende bem essas especificações é o cobre, por exemplo. Então, por que tu falou no cobre, Alexandre? Eu falei no cobre porque quando a gente estiver falando em condutores, a gente vai lembrar logo de cara de quem? Dos metais. E por que que os metais eles facilitam a condução de eletricidade? O segredo está onde? Lá nos elétrons. Todo metal, em geral, ele possui muitos elétrons livres, certo? Vocês lembram lá daquelas camadas K, L, M, N, O, P, Q, que vocês estudavam na química? Cada camada daquela, se vocês não lembram, ela representa uma órbita. Olha só que interessante. Se você tiver aqui um núcleo de um átomo, no núcleo do átomo nós temos o quê? Vou fazer um núcleo equilibrado. Nós vamos ter prótons e nêutrons, não é? Aquelas camadas que vocês vinham estudando lá na química, elas representam o quê? A órbita dos elétrons. E elas também dizem quantos elétrons são permitidos em cada camada, certo? Por exemplo, vamos para a primeira camada, a camada K. Quem lembra da camada K? Todo mundo lembra. A camada K, se vocês não lembram, ela admite o quê? 2 elétrons. Então, o que é a camada K? Ela é uma órbita, como se fosse esse círculo aqui, que é uma órbita. Uma órbita é um estado em que um átomo vai ocupar para poder ficar circulando em volta do núcleo, certo? E essa primeira órbita aqui, que no caso seria a camada K, ela comporta quantos elétrons? 2 elétrons, certo? Depois da camada K, nós vamos ter qual camada? Vamos ter aquela camada L. Então, significa que essa camada L ela é uma camada mais externa que comporta mais elétrons. K2L8. Quem lembra? Então, nós temos o quê? 8 elétrons podem orbitar essa camada. Não vou colocar todos eles, porque eu queria só falar para vocês sobre a questão destas camadas, porque elas servem muito bem para explicar a questão da condutibilidade elétrica, certo? Então, a grosso modo, os metais têm camadas que possuem elétrons livres, e esses elétrons livres conseguem sair se combinando livremente com outros elétrons, certo? É por isso que eles circulam com muita facilidade dentro dos condutores, ok? Então, recapitulando, todos os condutores elétricos têm propriedades químicas que facilitam
a questão da transição dos elétrons. Então, isso torna eles muito conveniente quando a gente quer conduzir carga elétrica, ok? Vou passar, Tiago. Aqui nós temos dois exemplos de duas baterias, certo? Na verdade, nós temos uma solução de cloreto de sódio, que é aquela popular água salinizada. Nessa solução, nós temos a produção de elétrons, e esses elétrons eles podem ser utilizados aí quando a gente quer gerar carga elétrica. Isso, na verdade, é apenas a representação teórica de uma pilha, certo? Isso é uma pilha das mais convencionais que a gente tem. Inclusive, eu acho que vários de vocês já viram aquela experiência em que a gente utiliza 2 limões, né, e um prego para tentar acender uma luz. Quem já viu essa experiência? Ninguém nunca viu, né? Então, como é que funciona aquela experiência? Aquela experiência, você mergulha aqueles limões numa solução rica em sal. Quando você faz isso, o ácido do limão, ele vai reagir com o quê? Vai reagir com a questão da solução de cloreto de sódio. E essa reação química libera elétrons. Como essa reação libera elétrons, a gente consegue acender uma lâmpada, tá certo? É uma aula prática que a gente pode até tentar fazer outro dia. E o outro tipo de bateria que a gente vai ter aqui, a gente vai ter uma bateria produzida a partir de gás ionizado. Você diz, Alexandre, dá um exemplo de gás ionizado. Se você pegar uma lâmpada dessas daqui, acredito que essa não, porque essa é incandescente. Mas aquela lâmpada que vocês estão vendo ali atrás, você quebrar ela, vocês não vão fazer isso, é claro, vocês vão ver que dentro vai ter um gás. Aquele gás ali é gás xenônio, certo? Quando esse gás recebe uma descarga elétrica, o que acontece com ele? Ele adquire propriedades fosforescentes. Então, a luminosidade ela entra em ação. E aí ele consegue emitir brilho. Na verdade, esse brilho aí, dessa lâmpada, são elétrons excitados, que a gente chama, certo? O que é um elétron excitado? É um elétron pulando de uma camada externa para uma camada mais externa. É como se o elétron estivesse aqui na camada K, aí ele ganha energia e passa para a camada L. Aí uma parte dessa energia que ele ganha, ela é emitida em forma de luminosidade. É por isso que a gente enxerga a luz produzida pelas lâmpadas, ok? Vou passar. Os condutores, como vocês estão vendo aí nessa representação, está muito mais bonito do que meu desenho, por isso que eu gosto de usar slide, porque eu sou terrível desenhando. Estão representando bem aí o que ocorre dentro de um condutor. Prestem atenção aí. Estão vendo aí um monte de bolinha? Essas bolinhas aí estão representando o quê? Os elétrons. Elas estão ligadas a um fio conhecido como, na eletrônica, na física, em qualquer lugar que você for, essa simbologiazinha ali representa um aterramento, certo? Como é que funciona um aterramento? Um aterramento ele é um mecanismo que proporciona que o excesso de carga elétrica escoe para a Terra, ok? Onde é que a gente tem isso? Num contador de energia a gente vai ter, certo? Antigamente, quando o pessoal usava, era módulo, era, Tiago? Módulo, era o módulo que usava. Então, o pessoal usava aqueles módulos, eles faziam também esse mecanismo de aterramento. Por quê? Porque a função do módulo é evitar que uma elevação súbita de tensão danifique nosso computador, não é? Tem que ser tudo muito bem controlado lá dentro. Então, a gente fazia também esse mecanismo. Onde é que tem também aterramento? Num para-raio, certo? Geralmente é recomendável que se faça isso em todas as estruturas elétricas. Os aterramentos eles são muito utilizados aí quando a gente está trabalhando com a questão de condução de carga elétrica. São só exemplos que eu coloquei aqui para que vocês tentem, por exemplo, fazer uma analogia com o que a gente está acostumado a ver na prática, certo? E aí, nós vamos ter agora materiais que têm uma função contrária aos condutores, não foi? No finzinho da nossa aula passada, a gente parou nisso aqui.
Quais são esses materiais, pessoal? Lembram que eu falei para vocês que a função de um condutor basicamente é o quê? Conduzir eletricidade, conduzir carga elétrica. Só que nem sempre a gente quer conduzir. Às vezes a gente quer, por exemplo, se proteger da própria eletricidade, não é? A gente sabe muito bem disso. Uma pessoa que trabalha lá em cima de um poste desse aí, por exemplo, na Enel, vai estar em contato direto com alta tensão. Ele vai ter que se proteger através de algum mecanismo, né? Inclusive o pessoal usa bastante os EPIs. Todo mundo que faz aqui algum curso técnico sabe o significado do que é um EPI. É um equipamento de proteção individual. E aí o que importa para a gente, Alexandre, é o EPI? Não, é o princípio físico por trás de um EPI, por exemplo. Se você tem uma alta tensão passando em um condutor e você vai lá, por exemplo, fazer a substituição de um equipamento eletrônico, você precisa garantir que essa carga não chegue até você, porque pode ser fatal para você, né? E aí a gente vai utilizar um equipamento que tem uma função contrária a um condutor. Se o condutor conduz, então um isolante, como o próprio nome já diz, ele basicamente impede, né? Isola a questão da carga elétrica. Os isolantes, eles podem ser chamados de isolante, mas eles também podem ser chamados de dielétrico, certo? Tanto faz, quando você escutar a palavra dielétrico, é a mesma coisa que isolante, certo? O que são esses negocinhos, professor? Esses negocinhos aí, eles são materiais em que as cargas elétricas não conseguem circular com facilidade dentro deles, certo? Um exemplo de isolante que todo mundo conhece é a borracha, né? Geralmente, quando a gente vai trabalhar com eletricidade, a gente se faz uso de quê? Se faz uso de uma luva de borracha, por exemplo, para que essa eletricidade não chegue até nosso corpo. Então, um isolante elétrico, ele pode ser madeira, água pura, pode ser borracha. Na aula passada, teve um aluno que até me perguntou, professor, mas a água não é condutor, não? A água é isolante. A água ela pode ser condutor e pode ser isolante, tá? Depende das condições. Aí você diz, que condições são essas? Água pura, para quem não sabe, é água que não contém nada de sais minerais. Certo? E o que são os sais minerais que a gente fala tanto? São impurezas, pessoal. Dentro da água, quando a gente fala em sais minerais, pode vir ferro, pode vir chumbo, pode vir sal, pode vir calcária, certo? E são os sais minerais. São um conjunto de impurezas que estão ali presentes dentro da água, ok? Aí você diz, mas a gente precisa de sais minerais? Precisa. A gente não pode tomar água pura, porque faz mal, certo? Vai desidratar nossas células. Um exemplo claro disso é aquela água destilada. A gente passa ela lá no destilador, e aí o que acontece com ela? Ela é retirado todas as impurezas da água. Ela se torna simplesmente H2O e nada mais. Não tem sal, não tem minério, não tem ferro, não tem nada. Então, quando a gente faz esse processo de destilação, a água ela se torna pura. E o que faz a água ser uma ótima condutora é justamente os sais minerais que estão diluídos nela, certo? Então, no momento que você utiliza água pura é um excelente isolante. Aí você diz, mas quando eu estava assistindo um filme, tinha uma mulher malvada de uma novela que ela derrubou um ventilador dentro de uma piscina, não foi? Se eu não me engano, Nazaré aí, da Senhora do Destino. E aí ela derrubou esse ventilador dentro da piscina e tinha uma pessoa lá, um inimigo dela, e morreu lá, morreu eletrocutado. Por que aconteceu? Porque aquela água não era pura, certo? Se fosse água pura, ele podia estar tomando banho lá dentro, que não tem problema nenhum. Tá certo? Então, a água pura é um excelente isolante. Ok? E a madeira? Madeira também. E borracha e seus outros derivados. Então, a gente falou no que são os condutores e o que são os isolantes, para a gente entender agora, o mais importante, os mecanismos
pela qual é possível a gente eletrizar o corpo, algum corpo. Aí você diz, professor, o que é eletrizar? Eletrizar é tornar carregado ou tornar descarregado, certo? Você tanto pode eletrizar positivamente um objeto, como você pode eletrizar ele negativamente. Vai depender do tipo de carga que você quer ali naquele objeto. Da natureza dele, vai depender das propriedades químicas, vão ser N fatores, ok? Pode passar, Tiago. Vamos entender primeiro, antes de entender o que é uma estrutura eletrizada, o que é um corpo neutro. Quem aqui saberia me dizer o que é um corpo neutro? Na física, nem sempre ser neutro, tá vendo? Até o bode quer assistir minha aula. Na física, nem sempre ser neutro quer dizer que a gente não tenha carga elétrica, certo? Olhem para essa ilustração aqui. O que é que vocês conseguem entender quando vocês observam essa pequena ilustração? Eu quero a participação de vocês. Fala o ponto. Vamos lá? O que é que vocês entendem quando vocês olham para essa figura aí? Podem falar. Não se acanhem. Ele é um corpo neutro? É? Aí você diz, professor, mas nesse corpo ali ele tem prótons e tem elétrons. Ser neutro não seria não ter carga? Não. Como eu falei para vocês, ser neutro, na verdade, significa estar equilibrado, certo? Quando é que a gente tem equilíbrio em uma situação? Quando a gente tem duas partes, contém a mesma proporção, não é? Esse corpo aí, a gente vai esquecer que a gente está trabalhando com átomos. A gente vai levar em consideração só as cargas agora, certo? A gente vai parar um pouquinho no tempo e vai pensar só nas cargas que o corpo contém. Olha só, quantas cargas positivas tem aí nesse átomo aí? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. 6 cargas positivas. E quantas cargas negativas tem? Tem? Tem 6? Não, na verdade tem 5, eu não sei mais nem contar. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ali nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Né? Olhem só, esse corpo ali não está neutro. Está faltando um sinalzinho de menos, não tá? Para ele ficar neutro? Tá. E lá ainda tem uma carga positiva em excesso. Mas, enfim, quando vocês tiverem uma situação em que contém a mesma quantidade de carga positiva e negativa, significa que o corpo ele é eletricamente neutro, certo? Nesta situação, em específico, ele não está eletricamente neutro porque meu erro deixou ele carregado. Mas, se a gente tivesse um sinalzinho de menos a mais, eu posso riscar, Tiago, botar um sinalzinho de menos ali na luz? Apaga não. Então, se a gente tivesse um sinalzinho de menos a mais, nós teríamos um corpo que contém 6 elétrons e 6 prótons. Então, consequentemente, cada par de carga desses daí gera uma combinação que vai produzir um efeito de neutralidade. Então, quando você pegar um corpo como esse, se você não pegar alguma coisa carregada para aproximar dele, ele não vai produzir eletricidade nenhuma. Para vocês que nunca pararam para pensar, vocês sabiam que uma bateria ela nunca descarrega totalmente? Sabiam? Como é que funciona uma bateria, gente? Nós temos um polo positivo e temos um polo negativo. Quando a bateria está carregada, é quando a gente tem mais elétrons num polo do que no outro, certo? Com o passar do tempo, aquela reação ela vai acontecendo, até que aquela bateria fique com a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Quando a gente vai carregar a bateria, a gente coloca ela lá na tomada, não é por acaso. É para criar uma diferença de potencial entre os polos da bateria. E aí, quando a gente cria essa diferença de potencial,
A natureza, ela é muito equilibrada, ela é muito justa. O que que acontece? Ela diz assim, não, esse polo aqui está tendo mais carga do que aquele. Então, a natureza se trata de mandar mais carga para aquele polo que tem carga em menor volume do que o outro. Então, o que que acontece? Aquela carga circulando é o que gera a corrente elétrica, certo? Então, se você pegar uma bateria descarregada, na verdade, ela é um corpo neutro. Não é porque ela não tem mais carga, é porque as cargas negativas se equilibraram com as cargas positivas que continha nela, certo? Então, aí a gente diz que a bateria descarregou. Aí você diz, Alexandre, mas então por que que ela descarrega e não suporta mais carga, por exemplo? Porque aquilo ali ocorre por meio de uma reação química. Para aquela reação química acontecer, nós vamos ter que ter dois elementos químicos, não é? Eles vão se desgastando com o passar do tempo. Então, aquela bateria ela perde a funcionalidade dela. Ok? Então, é isso que ocorre em um corpo eletricamente neutro. Sabendo o que é um corpo eletricamente neutro, certo? Nós podemos estudar os processos de eletrização. Na natureza, nós temos 3 processos de eletrização, certo? Quem sabe me dizer algum deles? Eu mandei para vocês no material lá na aula passada. Não expliquei isso, mas eu mandei. Cada um pode dizer só um. Me diga o nome de um processo de eletrização. Como Desidério, tu já sabe de tudo. Pronto, nós temos 3 processos de eletrização. Eletrização por contato, por atrito e por indução. Mas, aí você diz, professor, qual é a diferença entre cada um deles? É o que a gente vai ver agora, certo? A explicação para o fenômeno da eletrização, ela é muito simples. Eletrização vem de elétron mais outro sufixo aí que a gente já tem, que juntando em miúdos, nós vamos ter o quê? Um processo de transferência de carga. Transferência e elétrons, certo? Então, sempre que você estiver eletrizando alguma substância, na verdade, você está transferindo carga elétrica. Como é que você pode fazer isso, professor? Nós podemos fazer isso através desses 3 processos que eu vou explicar aqui para vocês. Ok? Pode passar, Tiago. O primeiro processo de eletrização que nós temos é a eletrização por atrito. Olha só, na eletrização por atrito, nós temos que ter cuidado com ela, porque não é possível sair atritando qualquer objeto e gerar carga elétrica, certo? Vai depender de alguns fatores. E que fatores são esses? Fatores químicos, ok, gente? Então, se eu atritar, por exemplo, borracha e borracha, não vai acontecer nada. Já se eu atritar vidro e lã, vai acontecer alguma coisa, certo? Se eu atritar, por exemplo, madeira e borracha, pode acontecer alguma coisa. Já se você atritar, digamos, cerâmica e cerâmica, não vai acontecer nada. Aí você diz, hoje, professor, está confundindo minha cabeça. Como assim? Presta atenção. Na eletrização por atrito, que foi o primeiro processo de eletrização conhecido pela humanidade, ele é aquele processo que explica justamente a questão de quando eu estava atritando o âmbar com a lã. E aí, quando eu fazia isso, eu aproximava dos pequenos objetos que tivessem ao redor lá, aquele âmbar começava a atrair aqueles pequenos objetos. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter feito isso em algum momento em sala de aula, a questão de ter pego, por exemplo, sua caneta, esfregado no cabelo, cortava lá umas folhazinhas de papel e aproximava daquelas folhinhas de papel. Aí vocês viam que o quê? A caneta, ela começava a atrair aqueles pedacinhos de papel, né? Isso aí, para quem não sabe, é uma experiência que a gente pode fazer de eletrostática.
ela serve muito bem para descrever o processo de eletrização por atrito. Porque na eletrização por atrito existe um segredo básico. Sabe qual é esse segredo? A gente tem que atritar substâncias de naturezas diferentes. Aí tu diz, professor, o que é substância de natureza diferente? Substância de natureza diferente, para quem não sabe, são materiais diferentes. Nós temos uma série, não é uma série de TV, na verdade ela é uma tabela, ela se chama tabela triboelétrica. Para que ela serve? Essa tabela triboelétrica, ela contém as propriedades dos materiais. Ela foi desenvolvida pelos químicos, certo? Como é que funciona a nossa série triboelétrica? Ela diz qual é o material que tem tendência a ficar carregado positivamente quando você atrita ele e qual é o material que tem tendência a ficar carregado negativamente. Ou seja, pode acontecer de eu pegar a borracha, esfregar na lã, por exemplo, supondo que minha blusa aqui é de lã, e a minha borracha ficar carregada negativamente. E pode acontecer de eu pegar um outro material e esfregar nessa mesma lã e esse material ficar carregado positivamente. Isso vai depender de quê? Das configurações eletrônicas apresentadas pelo material, certo? E isso são muitas informações. Como a gente contém muitos elementos químicos na natureza, eles criaram essa tabela que é parecida com uma tabela periódica que serve para dizer quem vai ficar carregado positivamente e quem vai ficar carregado negativamente após um processo de eletrização por atrito. Eu vou precisar aprender essa tabela? Vai não, porque sempre que ela aparecer em sua vida, ela vai aparecer de uma maneira que você consulte ela e consiga responder, tá certo? Inclusive, quando eu for trazer questões para vocês, vocês vão ver que o próprio Enem ele já chegou a trazer essa tabela de uma questão para o aluno ir lá, identificar aqueles dados, comparar com aquela tabela e responder a questão, tá certo? Não é nada do outro mundo, não. Pode passar, Tiago. Pronto. Agora nós temos um processo, gente, que ele é um dos processos mais mágicos que a gente pode encontrar na natureza. Mágico assim, entre aspas, não que ele vá acontecer através de alguma coisa fantasiosa. É o processo de indução, certo? O processo de indução é tão importante, tão importante, tão importante em nossa vida, que sem ele a gente não teria basicamente nada. Até um microfone desse aqui que eu estou falando para vocês, ele funciona através do mecanismo de indução magnética, certo? Como é que a indução magnética ela funciona? A gente ainda não está na indução magnética, mas a gente entendendo o que é a indução, quando a gente chegar lá, a gente vai poder compreender. Prestem atenção nessa palavra indução. Na indução, a gente não tem contato entre as substâncias que vão se eletrizar, entre os corpos que estão lá no processo de eletrização. Aí você diz, professor, não tem contato? Não, a gente não tem contato. Prestem atenção. Vocês estão vendo aqui que nós estamos tendo uma ilustração de um objeto que a gente está chamando de objeto B. Ele é representado por esse círculo aí na coloração amarela. Nesse círculo aí, nós tanto temos cargas positivas como temos cargas negativas, não temos? No centro desse objeto, nós vamos ter uma esfera. Essa esfera aí, a gente está supondo que ela está carregada positivamente. Todo mundo consegue enxergar isso, não consegue? Olha para o sinalzinho e vê que ela está carregada positivamente. Aí você diz, professor, então o objeto B, ele tem carga positiva e tem carga negativa. Vamos olhar para a figura. Esse objeto B, vocês concordam que ele está eletricamente neutro? Tá ou não tá, pessoal? Tá, não tá? Vocês podem observar aí que os pares ordenados de carga, eles são perfeitamente simétricos. Para cada carga positiva, nós temos uma carga negativa que está acompanhando ela, aqui na nossa ilustração, certo?
Então, se a gente tem um corpo eletricamente neutro, significa dizer que a carga líquida desse corpo ela é igual a zero. Não que ele não contenha carga, apenas a carga líquida é igual a zero. O que é carga líquida? É a resultante entre as cargas. E aí, como o nosso objeto A ele está carregado, o que vocês acham que acontece se eu pegar esse objeto A e aproximar do objeto B? Hein? Olha aí que interessante. Vocês já ouviram um ditado que diz que os opostos se atraem? Já? Não é conselho amoroso não, tá bom, povo, aí atrás? Não é conselho amoroso. Isso aqui, na verdade, é um princípio da natureza, certo? Quando a gente diz que os opostos se atraem, significa dizer que cargas elétricas negativas são atraídas por cargas elétricas positivas. Então, professor, se eu pegar uma carga negativa e aproximar de uma carga positiva, o que acontece com elas? Elas atraem, certo? Já se você pegar uma carga elétrica positiva e aproximar de uma carga elétrica positiva, o que vai acontecer? Vão se repelir. E se a gente pegar uma carga elétrica negativa e aproximar de outra carga elétrica negativa, o que vai acontecer? Elas também vão se repelir. Então, sempre que vocês tiverem uma situação dessas em mente, pensem numa coisa: os opostos se atraem. Os opostos se atraem. Não vão levar isso para a vida pessoal, não, porque se vocês levarem para a vida pessoal, aí não dá muito certo, não. Mas na física é assim. Pensem dessa forma: os opostos se atraem. Então, se os opostos se atraem, e o professor falou que no processo de eletrização por indução, os corpos não entram em contato, o que é que vai acontecer se você pega um corpo que está neutro e aproxima ele de um corpo carregado? Primeiramente, esse corpo A, ele é carregado positivamente ou ele é carregado negativamente? Hein? Vocês sabem dizer, nós vimos agora. Ele tem mais carga o quê? Positivo ou negativo, o corpo A? Positivo. Se ele tem mais carga positiva, ele é carregado positivamente. Se o objeto B é neutro, o que acontece quando a gente aproxima um objeto carregado positivamente daquele objeto que está neutro? Olhem só, nós aprendemos que os opostos se atraem, não é? Ele está neutro, mas não significa dizer que ele não tenha carga elétrica. Ele tem carga elétrica, tanto positiva como negativa. Então, olha só, a carga elétrica negativa vai ser atraída pela carga elétrica positiva do outro corpo. Olha aí que interessante. Então, o que é eletrizar por indução? Eletrizar por indução é você chamar as cargas em direção à superfície do condutor. Quando você faz isso, as cargas se distribuem na superfície e você tem mais facilidade para extrair elas. Porque o que é mais difícil? Eu puxar uma pessoa que está lá naquela porta para fora, ou sair me arrastando daqui até lá? Eu acho que eu vou gastar mais energia para fazer isso, né? Puxar daqui até lá, do que uma pessoa que já está ali na iminência de sair da porta. Então, é basicamente isso que ocorre com as cargas. Quando você eletriza algum objeto por indução, o que é que significa? Significa que você está induzindo as cargas virem para a superfície, consequentemente vai ser mais fácil você arrancar elas de dentro do condutor, certo? Aí você pode eletrizar por indução positivamente e pode eletrizar negativamente. Vai depender de quê? Vai depender do seu indutor. Se eu perguntar para vocês nesses dois desenhos, no desenho A e no desenho B, quem é o indutor? É o objeto A ou é o objeto B? Hein? Olhem por a lógica. Quem é que está chamando as cargas negativas para sair? O objeto A, não é? Então, se o objeto A é o que está carregado,
a gente chama ele de indutor. Então você diz desse jeito, professor, então eu estou começando a pensar algumas coisas. Para ocorrer a eletrização por indução, nós temos que ter duas coisas, certo? Corpo neutro e um carregado. E o corpo que estiver carregado, a gente vai chamar ele de quê? Indutor. Se esse corpo A aqui ele tivesse uma carga negativa, meu amigo Cleverton, que está ali marcando presença, o que era que aconteceria? Ele ia puxar que carga? As cargas positivas, não era? Porque a tendência é que o indutor controle esse processo de indução, certo? Isso é você eletrizar por indução. É você puxar as cargas para a superfície através de um corpo eletrizado, e esse processo é controlado pelo indutor, ok? E detalhe, na eletrização por indução, costuma cair muito isso em prova de Enem e vestibular. Eles colocam as características de cada processo, tá entendendo? Aí pede para você diferenciar. Eu já vi uma questão desse jeito, inclusive eu vou trazer ela depois para vocês. Ela diz o seguinte: na eletrização por indução, nunca nós vamos ter contato entre os objetos, certo? Nós vamos ter apenas aproximação. A gente só tem eletrização com contato direto entre os objetos que vão ser eletrizados em dois processos: na eletrização por contato e na eletrização por atrito, que a gente fica esfregando os dois materiais. Mas na eletrização por indução, esqueça, é só aproximação. E tem que ter um corpo neutro e um eletrizado, ok? Pode passar, Tiago. Por último, nós vamos ter o processo mais utilizado dentre os três, certo? É a eletrização por contato. Quando é, pessoal, que ocorre a eletrização por contato? Leiam só. Quando um corpo neutro ele é colocado em contato com um corpo eletrizado através de um condutor, o que vai acontecer com o corpo que está neutro? Ele vai se eletrizar. A natureza, ela tem um princípio chamado conservação da carga. O que é que a conservação da carga diz? Diz o seguinte: a carga elétrica inicial, ela sempre tem que ser igual à carga elétrica final após um processo de eletrização, certo? Eu quero que vocês assimilem essa mensagem. Então, Alexandre, como é que funciona na prática? Na prática funciona o seguinte: se você pegar uma coisa já está eletrizada e colocar ela em contato com um objeto neutro, aquele objeto que está neutro, ele vai ganhar carga até que essa carga fique em equilíbrio. Equilíbrio com quem? Com quem está carregado. Porque a natureza ela não admite exagero. Por incrível que pareça, a carga elétrica ela tem uma tendência de distribuir igualmente. Só que tem um detalhe: quando você vai eletrizar por contato, a gente tem que levar em consideração que o material dos dois corpos a qual a gente está fazendo esse processo de eletrização seja igual. Porque imaginem só, vocês acham que se eu pegar metal carregado e colocar ele em contato com a borracha, aquela carga do metal ela vai para a borracha? Presta atenção, metal é um condutor, borracha é um isolante. Será se quimicamente as propriedades deles são iguais? Não. Mas digamos aqui que eu pegue, por exemplo, o cobre. Aqui. Nós vamos ter dois objetos de cobre. Na verdade, nós temos uma esfera. Essa esfera aqui, vamos supor que ela tem uma carga de 6 coulombs, carga de coro, carga positiva. E a gente tem outra esfera de cobre aqui que tem uma carga nula, carga igual a zero.
O que é que vocês acham que vai acontecer se a gente pegar essas duas esferas e colocar em contato uma com a outra? É meio óbvio, né? Vamos usar o princípio da igualdade para dividir por igual para todo mundo. Quem tem 6 coulombs de carga vai perder 3 coulombs para quem não tem nada. Então, no final desse processo, o que aconteceu com a carga? Ela se dividiu, certo? Mas isso só foi possível acontecer porque nós tínhamos o mesmo material envolvido. Então, aqui na eletrização por contato, quando a gente estiver falando de eletrização por contato, nós temos que levar em consideração que essa eletrização ela só pode acontecer com corpos de mesma natureza, ou seja, que são feitos do mesmo material, e ela também tem que acontecer através do contato entre esses dois materiais, não é? Então, observe só, o que vocês acham que vai acontecer? Vocês já têm condição de me responder. Se a gente pegar esse bastão eletrizado positivamente, colocar em contato com aquele outro objeto, vamos supor que o outro objeto é do mesmo material também, tá bom? E o que é que vai acontecer se a gente pegar esse bastão carregado e colocar em contato com aquele outro objeto que é feito do mesmo material? O que vocês acham que vai acontecer? Primeira pergunta. O bastão, ele está eletrizado positivamente ou negativamente? Positivamente. Então, se o outro está neutro, significa que a carga dele é nula. Quando eu pegar esse bastão e colocar em contato com o outro objeto, os dois vão ficar eletrizados, não vão? Eles vão ficar eletrizados de que forma? Positivamente ou negativamente? Ou os dois positivamente? Ou é os dois que vão ficar eletrizados negativamente? Os dois vão ficar eletrizados como, gente? Positivamente. Quem vai determinar a carga final é justamente o objeto que está eletrizado. Se eu pego um bastão eletrizado positivamente e coloco em contato com outro corpo que é neutro, os dois ficam eletrizados positivamente. Mas se eu pegar um bastão que está carregado negativamente e colocar em contato com esse outro objeto que está neutro, dois vão ficar eletrizados negativamente, certo? Então, nós vamos ter que entender que existem diferenças. Presta atenção. Na eletrização por atrito, vamos citar aqui só as características. Na eletrização por atrito, primeiramente, a gente faz a eletrização por atrito com materiais diferentes, né? Material diferente. Qual é a outra característica da eletrização por atrito? Em relação a como é que eles ficam depois do processo de eletrização. Eles ficam carregados com cargas contrárias, né? Cargas opostas. Existe contato entre os dois materiais na eletrização por atrito? Existe. A gente também tem contato entre os materiais. Ok? Então, olha, se eu fosse resumir as 3 características da eletrização por atrito, que eu quero fazer isso para vocês entenderem as 3 características básicas de cada tipo de eletrização. Na eletrização por atrito, nós vamos ela vai ocorrer com materiais diferentes, certo? Nela, os corpos ficam eletrizados com cargas opostas, ok? E tem que existir contato entre os materiais. Na eletrização por indução, como é que ocorre, gente? Hein? Como é que fica a eletrização por indução? Pode ser o mesmo material ou o material é diferente? Material diferente também, né? Como é que eles ficam eletrizados? Cargas opostas. Ok? Existe contato entre as substâncias na eletrização por indução? Hein? Existe ou não existe? Não existe, né? Não tem contato.
A eletrização por contato, que foi o que a gente acabou de falar. Como é que fica, hein? Eletrização por contato. O material tem que ser diferente ou igual das substâncias? Tem que ser mesmo material, né? Só para deixar claro. Mesmo material. Como é que ficam as cargas? As cargas ficam mesmo sinal, né? Cargas, mesmo sinal. Se existe contato entre eles, nem precisa falar, né? E tem contato. Passa aí para mim, por favor, Tiago. Toma aqui. Pronto. Temos um outro tipo de eletrização? Temos. Nós temos mais um tipo de eletrização. Esse tipo de eletrização ele não é tão comentado, mas vale a pena a gente conhecer. Vocês sabiam que é possível a gente eletrizar um objeto até aquecendo ele? Sabiam? Quando a gente aquece, a gente libera elétrons. É possível também eletrizar através de aquecimento. Certos corpos, quando eles são aquecidos, eles apresentam uma manifestação elétrica, certo? Esse fenômeno é chamado de efeito piroelétrico. Já caiu questão do Enem disso aqui? Caiu, gente. Inclusive, eu vou citar para vocês um exemplo de efeito piroelétrico. Quem aqui já viu uma máquina de solda? Todo mundo já viu, não já? Vocês já viram que ela é ligada na energia? Ali o que acontece é o contrário do efeito piroelétrico, mas é o mesmo princípio, certo? Quando você coloca aquela varetinha de solda em contato com eletricidade, ela libera um calor, derrete aquele material e funciona como se fosse uma cola, né, para metais e vários outros objetos. Ali a gente tem efeito piroelétrico, ok? É conhecido como eletrização através do aquecimento, ok? Pode passar. Onde mais a gente tem isso? Uma usina nuclear também gera energia através de calor. Tem um outro tipo de eletrização, que é a eletrização por pressão. Certos gases, quando você aumenta a pressão deles, o que acontece com eles? Eles ficam eletrizados também, certo? E pode passar. E essa daqui é a série triboelétrica que eu falei para vocês, que ela ocorre no caso da eletrização por atrito. Nessa série triboelétrica, pode apertar para aparecer, nós temos a tabela que diz quais os materiais que têm tendência a ficar carregado positivamente e quais os que têm tendência a ficar carregado negativamente. Olha só, quando você atritar os objetos, olha, o vidro ele tem mais tendência a ficar carregado positivamente, aí essa tendência ela vai diminuindo, e os metais vocês vão ver que tem mais tendência a ficar carregado negativamente. Como é que funciona essa tabela, Alexandre? É basicamente assim. Se você atritar vidro, qualquer metal, o que vai acontecer? O metal fica carregado negativamente e o vidro positivamente. Digamos que você pegar essa lã, você atrita lã e, por exemplo, âmbar. Qual é a tendência para a lã ficar? A lã tem tendência a ficar carregada positivamente e o âmbar negativamente. É uma tabela que eu coloquei no material e vocês podem encontrar com calma, tá certo? Em casa, mas hoje é só essa parte aqui, ok? Pode encerrar aí, Thiago.